Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Como é maravilhoso estarmos reunidos como igreja para louvar a Deus, para sermos edificados pela palavra dEle, para sermos preparados para viver lá fora. Quando aquelas portas ali se abrirem, nós saímos para lá, para fora, vivermos tudo aquilo que Deus tem por propósito para as nossas vidas. E nós estamos vivendo neste ano o frutificar. Tivemos no primeiro trimestre a etapa de preparar o solo, onde nós voltamos às disciplinas espirituais, a oração, jejum. Tivemos 40 dias de jejum. E agora nós estamos na etapa de semear. Preparamos o solo, agora estamos semeando. E nós sabemos muito bem que a semente que gera vida, que dá fruto, o fruto do Espírito, lançado aos nossos corações, o solo, é a palavra de Deus. Então você já pode aí abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Deixa aberto aí. Lucas, o médico, que andou com o apóstolo Paulo, que andou com os demais apóstolos, que não andou com Jesus, mas coletou informações, então finaliza o seu evangelho aí por volta de 63 depois de Cristo, sendo direcionado a um homem chamado Teófilo, no capítulo 1, um homem muito importante, possivelmente um líder público, pois Lucas se remete a ele como excelentíssimo, termo que é utilizado para os governadores ali, em Atos dos Apóstolos. E os comentaristas da Bíblia de Estudos Facilitados, Philip Yancey e Tim Stanford, eles intitulam o Evangelho de Lucas como o Evangelho do relacionamento, ou dos relacionamentos. Lucas traz Jesus entrando nas casas, como entrou na casa de Zaqueu, se assentou à mesa, ali teve algo, um relacionamento mais íntimo com alguns, que ele adentrava as casas. Lucas relata Jesus crucificado, tendo conversa com os bandidos que estavam, os criminosos que estavam crucificados com ele, onde um permaneceu condenado por não reconhecer Cristo como Senhor e o outro foi salvo. Então são detalhes que mostram Jesus muito mais relacional. E em cada relação de Jesus com quem ele se envolve de modo íntimo, de modo mais aprofundado, acontece algo chamado convergência. Convergência. O que seria convergência? É o tema de hoje. É a condição do que caminha para o mesmo ponto ou objetivo. É uma ação ou efeito de convergir, tender a um ponto em comum. Então eu estava indo para uma direção, seguindo algo, talvez no meu coração, enfim, de repente, por meio dos esclarecimentos de Deus, da palavra de Deus, eu converjo a um ponto comum, a um propósito, que outros também têm esse mesmo propósito. Isso é convergir. E essa história de convergência acontece no dia da ressurreição, no domingo, o terceiro dia. Cristo é crucificado na sexta-feira, acontece ali o Shabat dos judeus, o descanso, e domingo pela manhã, algumas mulheres vão até o túmulo, ao sepulcro, vê a pedra afastada, Jesus não está lá. Pedro também vai, depois que as mulheres relatam isso aos discípulos. E aí é nesse contexto a história, uma história de convergência que nós vamos começar a ler. Mas antes de ler, gostaria de orar com os queridos. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar e agradecer, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus perfeito, um Deus digno, o único digno de toda honra, glória e louvor. E o Senhor se revela aos nossos corações por meio da palavra. E nós queremos que neste tempo o Senhor prepare os nossos corações, os nossos ouvidos, e que não venha a haver nenhum tipo de interferência, Pai. Nada externo venha atrapalhar, preocupações, mas que nós possamos agora receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, por propósito, por meio das suas escrituras. Nós oramos assim, entregando os nossos ouvidos e corações ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Temos uma crente. Lucas 24,
versículo 13. A história começa assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Quem são esses dois? 2 discípulos, seguidores de Jesus, que estavam junto dos 11 que viriam seus apóstolos. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. 2 atitudes que revelam um Jesus que tem intenção de se relacionar com seus discípulos. Partiu dele, ele se aproxima e passa a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Foram impedidos, algo externo. Nós cremos que é uma ação do próprio Deus a tornar Jesus irreconhecível àqueles 2 discípulos, com um propósito de uma grande revelação posterior. Versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. A tradução que nós estamos lendo, a NVI, ou a que você estiver aí em mãos, traz o entristecimento narrado por Lucas. Só que no texto grego demonstra uma preocupação de Jesus, porque a tradução estaria assim, Jesus dizendo para eles: que assunto é esse que tratam pelo caminho para estarem tão entristecidos? Jesus notou nos discípulos uma frustração, uma tristeza, porque viu que eles estavam saindo de Jerusalém, aonde Jesus tinha orientado que os discípulos viessem a permanecer. Então Jesus olha e fala: tem algo de errado com esses 2. E eles estão tristes. Um Jesus relacional. Jesus querendo compreender o que entristecia o coração desses discípulos. Versículo 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus responde, que coisas? Mesmo na onisciência de Jesus, sendo conhecedor de todos os corações, ele pergunta: que coisas? Jesus tinha o desejo de ouvir, de que fosse verbalizado pelos discípulos o que estavam entristecendo. Aí eles continuam, os discípulos: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Um profeta. Essa é a resposta para quem não tem Jesus ainda como Senhor e Salvador de sua vida. É a definição de muitas religiões não cristãs. Jesus é um profeta, foi um grande homem, um homem ético, um mestre, um profeta. Os discípulos estão com esse sentimento no coração. Eles não falam: ele era o Messias, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus. Mas ele é um profeta. Um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e todo o povo. Versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Os chefes dos sacerdotes, os homens de Deus, entregaram Jesus à morte e o crucificaram. Era comum naquele período, na tradição judaica, que esses líderes religiosos viessem a confirmar o Messias, o que não aconteceu. Pelo contrário, eles entregam Jesus para ser crucificado. Pilatos reluta, nós conhecemos a história. Ele tenta por 3 vezes não crucificar, porque não havia pena a Jesus justificável para a cruz. Mas os líderes religiosos fazem isso. E isso deu um bug na cabeça dos discípulos. Eu vi esse homem curar, eu vi esse homem fazer milagres, eu vi ele profetizar, eu vi ele ressuscitar mortos. Mas os líderes religiosos não reconhecem, não é? E aí os discípulos dizem no versículo 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós esperávamos. Expectativa. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Motivo da frustração dos discípulos de abandono do propósito. Eles esperavam um Jesus político, um Jesus que viesse governar, livrando a nação de Israel do poder de Roma, da vassalagem do Império Romano. E isso não aconteceu. Isso não era o propósito de Jesus. Nunca foi, nunca será.
e isso os frustrou. Expectativa errada de Jesus. Versículo 22, os discípulos continuam dizendo: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo, que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros, Pedro, ele está dizendo aqui, foi ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então os discípulos relatam coisas que aconteceram, que poderiam trazer esperança, mas eles não trouxe. E tudo isso está ocorrendo de Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros, entre 2 a 3 horas de viagem a pé. Jesus se dispõe a andar com 2 discípulos que o abandonaram, tendo convivido com ele e visto todas as suas obras. Mas Jesus não abandona. Aí é que está. Ele não abandona. E até aqui, o que nós lemos e meditamos foram nas palavras dos discípulos. Agora nós vamos entrar na resposta, nas palavras de Jesus. Tudo isso de Jerusalém para Emaús é o nosso primeiro ponto. Uma frustração põe os discípulos a seguirem um outro propósito que não era o que Deus tinha para eles. Eles estavam tão frustrados que, mesmo ouvindo as notícias das mulheres a respeito do que viram, anjos dando recado às mulheres, mandando dar recado aos discípulos, túmulo vazio, Pedro viu o túmulo, chegou e relatou, não trouxe esperança a esses 2 que evadiram. Por quê? Frustração. A frustração tira o foco das promessas de Deus. A frustração nos leva a travar e a buscar outros propósitos, os nossos. E aqui foi o que aconteceu. A frustração tirou o foco da promessa da ressurreição. Eles esqueceram ou deixaram de olhar para esta promessa. E os fez focar nas circunstâncias. As circunstâncias humanas. E como que Jesus os define? O próprio texto diz. No versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Parece que Jesus aqui está tecendo uma reclamação, né? Mas na tradução grega, a tradução ficaria literalmente assim: ó como sois estultos e lerdos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram, em tudo que está na palavra. Então Jesus usa um termo aqui, estultos, que na tradução ele dá sentido à insensatez, loucura, tolice. Então Jesus está dizendo: como vocês são tolos por não acreditar na minha palavra, insensatos, vocês estão cometendo uma loucura de não crer em tudo que eu havia dito a vocês. Insensatez a não crer na palavra de Deus. Insensatez é nos esquecermos que aqui está Deus falando conosco. Quando nós deixamos de ler, nós estamos dizendo para Deus: não quero te ouvir. Jesus está dizendo que é uma loucura não crer nas suas palavras. E é exatamente isso que a cultura moderna tem envolvido a sociedade, e tem envolvido a igreja, tentando tornar a Bíblia irrelevante. A questão é que quando nós deixamos de ler a Bíblia, nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer atitude que nos traga arrepios e emoções. Alguém que fala alguma coisa que nós estamos ansiosos para que aconteça, pronto. Só que a gente não vai ver que texto que a pessoa está usando, qual é o versículo, de qual contexto foi tirado esse versículo. E isso tem sido tão real na sociedade que existem pessoas nas redes sociais que colocam nas suas descrições lá, né, cristão, tal, e coloca assim, signo de Áries. Ascendente com alguém, outra coisa dos astros. Um olho grego, um misticismo, uma coisa. Por que não ler as Escrituras? Por que não ler? Porque ao ler as Escrituras, vai se compreender que é o próprio Deus quem criou os astros, para benefício da maior criação que somos nós. A nossa vida não é guiada conforme estrelas que já até morreram, só que está demorando para a gente receber a informação visual, não é isso que diz a ciência?
Essas estrelas não dizem quem nós somos. A forma com que os astros se movimentam não diz sobre a nossa personalidade. Quem nos define, quem define a nossa identidade é aquele que se entregou por nós em uma cruz. O nosso caráter é definido por Cristo Jesus. O nosso caráter é definido pelo que a palavra diz, onde ela fala que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então o nosso dia não é definido por astros, mas é definido pelo poder de Deus sobre nossas vidas. E nós só vamos ter essa consciência e essa certeza se nós lermos a palavra, se vivermos, se fazermos o que Jesus está dizendo aqui, ou não fazermos o que os discípulos fizeram, que não creram no que era a promessa de Deus, no que estava escrito na palavra. Na verdade, os discípulos creram de forma equivocada, devido a uma má interpretação. E esse é um dos maiores motivos para as frustrações. Se crer em um Jesus que não é o que nós achamos ou queremos. E isso acontece na própria Bíblia. Mateus capítulo 20, Jesus já estava chegando próximo dos dias da Páscoa, do dia da crucificação, e os discípulos estavam preocupados com poder, com notoriedade. E aqui é o que está escrito, em Mateus 20, 20. Não precisa abrir, você pode ler em casa. Narra a história da mãe de Tiago e de João. Ela se achega a Jesus, prostrando-se, faz um pedido. Jesus fala: o que você quer? E ela respondeu: permite que no teu reino esses meus 2 filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Qual que era o propósito e a intenção do coração dessa mãe? Que os filhos viessem ter notoriedade diante da liderança do rei Jesus. A intenção deles aqui era que Jesus se assentasse para governar, aplicar uma teocracia, como no pensamento de Israel, e do lado de Jesus tivesse os 2 assessores dele, talvez ali no Senado, no plenário, para tentar impor coisas. E Jesus dá a resposta para eles da seguinte forma: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês estão enganados. E ele diz: vocês sabem que os governantes das nações as dominam. Ok. E as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Certo. Versículo 26. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Deverá descer e lavar os pés dos seus irmãos. Deverá se envolver com aquilo que a sociedade não quer envolver. Deverá levar ao conhecimento do perdido o nome de Jesus e a salvação que esse nome carrega. Deverá suprir as necessidades, ser servo, se colocar embaixo, fazer o que o pior escravo deveria fazer. E ele diz isso. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. E Jesus fala: quer mesmo que eles se assentem em minha direita e outro à minha esquerda? Sim, queremos. São capazes de beber do cálice que eu vou beber? Sim, somos. Nem sabia que era o cálice da ira de Deus, que era morrer por causa do Evangelho, que era morrer por causa das vidas conhecerem o nome e a salvação de Jesus. E assim aconteceu com eles. Mártires morreram por causa do Evangelho. E não chegaram a se assentar em tronos para estabelecerem leis a uma nação. Outro exemplo de interpretação equivocada de Jesus. Quando Jesus diz que seria necessário sofrer a morte na cruz, Pedro é contra. E Jesus fala o que para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque Pedro pensava como humano. E Jesus fala: você está pensando como homem. Você está pensando com a sua carne. Crer em interpretações equivocadas ou enganosas e pretensiosas sobre Jesus é elevado à escala de algo diabólico. Diabólico. Afinal, o que pode haver de mais diabólico do que os discípulos que abandonaram seus propósitos? Discípulos que abandonam aquilo que Jesus os chamou para viver e vão viver suas próprias vontades. Diabólico, porque vidas não vão ouvir da voz daqueles homens sobre Jesus. E o problema foi dos discípulos, como o povo judeu mesmo ali, foi a construção de uma versão de Jesus que se encaixaria nos seus valores culturais. Eu quero um Jesus que se encaixe aos meus valores. Foi isso que eles pensaram. E até hoje existem essas distorções.
como por exemplo, um Jesus como um mero exemplo moral. As pessoas veem Jesus apenas como um mestre de ética, alguém que ensina amor, perdão, compaixão, mas ignoram a sua divindade e ignoram a sua obra redentora na cruz. Ou uma outra distorção de Jesus é o Jesus domesticado. Ele apenas confirma as nossas opiniões, mas não pode nos confrontar. É um Jesus que me faz sentir bem na prática dos meus pecados. É um Jesus que me faz sentir paz enquanto eu não abandono os meus vícios. E tem o Jesus terapêutico. A visão de que Jesus existe apenas para trazer bem-estar, paz interior, a prosperidade material, emocional, mas ignora a realidade de que é um pecador e existe a necessidade da redenção, do arrependimento e da mudança de comportamento. É a customização de Jesus atual, segundo a sua tradição, o que você quer viver. E assim vai se caminhando para o inferno. Tranquilamente. Tranquilamente. Olha o que diz Tim Keller, o autor do Deus Pródigo, da obra Deus Pródigo. Uma frase muito interessante. Ele diz: se o seu Deus nunca discorda de você, talvez você esteja apenas adorando uma versão idealizada de si mesmo. Se eu leio esse livro e não concordo com ele 100%, aquelas partes que me confrontam, que me levam a meditar, que me trazem clareza que eu devo arrepender dos meus pecados, mas eu não obedeço e não concordo, eu estou adorando ao Deus chamado eu. Eu estou adorando a outra divindade, ao meu espelho, a mim mesmo. Donald Carson, outro teólogo e pastor muito importante, ele tem a frase muito bacana do livro O Deus que Está Lá. Ele diz: o mundo gosta de um Jesus que cura, que alimenta, que conforta, mas rejeita um Jesus que reina, que julga e que exige arrependimento. Essas deturpações de Jesus, elas existem até hoje. Nós lemos aqui com os discípulos e até hoje. A má compreensão levou esses dois discípulos a abandonar o discipulado de Jesus. É por isso a necessidade de nós denunciarmos essa tendência moderna, de construir um Jesus customizado. Nós precisamos trazer de volta para o centro quem é o verdadeiro Cristo, quem é o Jesus da Bíblia, o Jesus que é o Deus encarnado, o Verbo vivo, que estava no início de todas as coisas, no início da criação, que foi prometido em Gênesis que seria aquele que viria a pisar na cabeça da serpente, aquele que se entregou à cruz, que morreu pelos pecadores, que ressuscitou, que é Senhor, que é Salvador e que é juiz. Esse é o Jesus que tem que ser trazido de volta aos púlpitos e para dentro das nossas casas e para dentro dos nossos corações. E com tudo isso é um Jesus que não abandona os seus discípulos. E com tudo isso, mesmo nós sendo assim, nos perdendo numa tentativa de customizar Jesus, Ele vem e nos confronta e nos chama ao propósito novamente. E glória a Deus por isso. Isso é tão importante, queridos, que Jesus fala aqui no versículo 26, mudar esse conceito de quem é Ele. Ele fala: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Olha o que Ele está dizendo aos discípulos: vocês entenderam errado. Quando Jesus diz não devia, significa que era desígnio do Pai, que Jesus viesse a beber o cálice da ira de Deus. Era ordem de Deus. Ele mandou o Filho para que viesse padecer, é o termo aqui. Não deveria o Cristo padecer essas coisas? O termo grego pasco significa receber punição. Então a tradução ficaria: não devia o Cristo receber a punição que era destinada a vocês? O inferno, a ira de Deus que era destinada a vocês? Jesus está dizendo: eu deveria sofrer isso. E aí, no versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas,
quando eu leio esse texto e comecei a trabalhar ele, eu falei, que Jesus é esse? Que vai atrás de 2 cabras, sem vergonha, que andaram com ele, que viu ele ressuscitar mortos, e de repente, porque não era o Jesus que ia trazer leis políticas segundo a Torá, segundo e abandona. Jesus vai atrás desses caras, Jesus anda com eles. E ensina, Jesus os amou, se aproximando, trilhando 11 quilômetros com eles, porque é interesse de Deus que seus discípulos venham convergir para o centro da sua vontade. É interesse de Deus que as frustrações que te afastaram venham a ser canceladas. Hoje você volte a viver os propósitos com Ele. É interesse de Deus, então Jesus anda, e aí a partir de Moisés, e os profetas, o termo aqui para explicar é interpretar. Vocês entenderam errado, agora a interpretação que vocês vão ouvir de toda a Torá, eu vou falar para vocês, o próprio Cristo. Que amor é esse? Que graça é essa? Mas o que teria Jesus dito a eles? O que Moisés disse? O que os profetas disseram? Moisés diz em Deuteronômio 18:15, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. E ele explica, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe. Moisés está dizendo, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O que acontece é que Deus desce no Monte Horebe ou no Sinai, que são várias montanhas da região. Ele desce de forma gloriosa, de forma que viria a consumir quem se aproximasse no pé da montanha. Por isso ele diz, não deixe, falou para Moisés, não deixe que eles se acheguem, porque senão eles serão fulminados pela minha glória, porque é um Deus santo, que não permite que o pecado se achegue, que sequer ao pé da montanha pela qual ele veio. E Moisés está dizendo, por causa de vocês não terem acesso a esse Deus, Deus levantará no meio dos seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no. O que Moisés está dizendo é, Deus compreenderá o seu limite de não entender a Deus e de não ter chances de salvação. Então ele vai se compactar ao que ele criou, ele vai se diminuir, vai esvaziar-se de si mesmo, para que por meio de Cristo Jesus nós viéssemos a ter a salvação, o acesso a Deus. O acesso à presença, ao Santo dos Santos, sem que ninguém viesse sacrificar nenhum animal. O nome de Jesus dá esse acesso à presença de Deus. É isso que Jesus está explicando aos discípulos. Eu vim nessa forma, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 1. O Filho é a expressão exata do ser de Deus. E aí ele continua dizendo aos discípulos aqui, né, se ele passou por Moisés e pelos profetas, alguns versículos, Jeremias 23:5, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Perfeito é o nosso rei Jesus. Isaías 53:5, a definição do messianismo de Jesus, do propósito pelo qual ele veio e habitou entre nós. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Pelo que Cristo sofreu naquela cruz, nós fomos libertos e temos acesso à presença de Deus. Esse é o verdadeiro messianismo de Jesus. E para que este reino, o reino de Deus, fosse inaugurado, era necessário o acontecimento da cruz, onde nenhum de nós suportaríamos. Era necessário alguém imaculado, puro, santo, para receber a ira de Deus sobre si, porque nós não suportaríamos. E quando isso acontece, quando a cruz acontece, aqueles do Antigo Testamento, que muitos se perguntam como eles foram salvos, eles olhavam para a promessa do Messias e criam na promessa do Messias. Essas pessoas foram salvas, foram justificadas dos seus pecados. E quando o acontecimento da cruz ali se consuma, aqueles que viriam a crer também seriam justificados, nós hoje. Porque a palavra de Deus diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e glórias a Deus por isso. A obra é dele, a honra e a glória é para ele, nós não seríamos capazes. O reino de Deus existe, o governo soberano de Deus existe.
porque Cristo se entregou por nós. E Ele diz que o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de cada um de nós. A partir do momento onde Cristo é Senhor de nossas vidas, nós passamos a temê-lo e obedecê-lo e viver segundo a sua palavra. O que houve de Jerusalém a Emaús foi um resgate feito pelo próprio Jesus. Sabe por quê? Porque Ele, Cristo Jesus, é maior do que qualquer frustração. Eu não sei o que no passado ou recentemente pode ter trazido tristeza ou ter te afastado de caminhar com Jesus. A questão é que Jesus é maior do que qualquer dor que você possa ter sentido e que possa ter ocasionado o seu afastamento da presença dEle. E hoje Ele te chama a sair dessa Emaús a qual você entrou e voltar para Jerusalém, que é o centro da vontade dEle. E acontece então a convergência. Capítulos 28. Ao se aproximarem do povoado ao qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, ia passando da cidade. Mas eles insistiram muito com Ele, dizendo: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então Ele entrou para ficar com eles. O que acontece aqui é que a palavra pregada aos corações desses discípulos queimou. Eles perceberam alguma coisa, mas não entenderam que ainda era Jesus. Os olhos não foram abertos, mas aconteceu algo. Os discípulos estavam realmente decididos a seguir outro caminho. Não o de Jesus. Não o de Jesus. Porém, quem é escolhido é amado. E Deus não abandona. Deus não abandona. Não importa o quanto nós nos esforcemos. Podemos até sofrer distante da presença dEle. Padecer, achando que estamos vivendo coisas que são para nós vivermos. Mas em algum momento a convergência acontece. E é sempre por meio da pregação da palavra. Os discípulos usam um argumento aqui para convencer Jesus. Está escurecendo, porque a noite trazia perigos ali. Então o termo aqui para insistir muito é persuadir, obrigar. É como se eles parassem diante de Jesus assim e falavam: não siga, volte, fica conosco, venha para casa, entre em casa, fique conosco. Há o perigo da noite aí, não pode prosseguir, fique aqui com a gente. Então houve o interesse de estar com Jesus, mesmo sabendo que não era Jesus. É isso que todos nós sentimos quando nos afastamos do caminho. O nosso coração sempre vai sentir falta de algo, ou quando não estamos no caminho de Jesus. Nós vamos buscar preenchimento segundo os nossos propósitos. Em algum momento a gente pode até se sentir satisfeito, mas daqui a pouco tudo se rui. E a gente vive naquela ânsia de conquistar e o tédio de ter conquistado. Sabe o que é isso? Desejar que Cristo te traga plenitude em seu coração. A humanidade deseja Deus, mesmo talvez não crendo que Ele exista. E nós, quando nos afastamos, nós sentimos esse desejo de Jesus. Quando ouvimos um louvor, começa a queimar o coração. Quando lemos a palavra, ouvimos um sermão, um bom sermão bíblico, o nosso coração começa a queimar novamente. E a gente deseja que Jesus volte a ser o centro de nossas vidas. Por isso Ele é maior do que qualquer frustração. Os discípulos aqui, eles desejaram Jesus. Desejaram que Jesus estivesse com eles. E aí chega um grande momento onde tudo faz sentido, o momento da convergência, que é o momento da mesa. A mesa é o ponto da convergência. Quando estava à mesa com Jesus, no versículo 30, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. É o partir do pão, é a comunhão onde existe igualdade. É ali na mesa onde nós vamos falar sobre gratidão e bênçãos. É onde a fome física e a fome espiritual é saciada. É na mesa, no partir do pão. É por isso que nós, como igreja, e aqui eu quero mais uma vez glorificar o nome de Deus pela vida do nosso amado pastor Gilson, que anos atrás Deus falou no coração dele e começamos as células aqui. Temos irmãos aqui que fizeram parte até do protótipo, que já estão em PGMs, que antigamente era célula. Glória a Deus, porque o pastor entendeu que Deus havia dito a ele a necessidade do partir do pão nas casas, sair do templo e continuar lá fora, continuar a comunhão.
É por isso que nós somos uma igreja em PGMs, porque quando nós estamos ali na mesa, o médico parte um pão e compartilha com o pedreiro, a diarista parte o pão e compartilha com a advogada, é onde todos são iguais, onde todos voltam a viver o Evangelho de Cristo, conhecendo as vidas uns dos outros, orando uns pelos outros, e glória a Deus, porque nós somos uma igreja que se reúne nas casas, exalando o amor de Cristo por toda a cidade. Glória a Deus por isso. E eu gostaria aqui, brevemente, para a gente caminhar para o final, perguntar: quem aqui faz parte de um pequeno grupo multiplicador? Levante sua mão, só para a gente compreender. Bastante gente, glória a Deus. Mas eu estou vendo que está equilibrado, né? Quem ainda não faz parte de um PGM? Levante sua mão. Não faz parte. Não, eu não estou frequentando, não conheço. Tem aqueles que fazem parte, tem os que não fazem parte, tem aqueles que a gente não vai saber, que não levantaram a mão. Mas a questão aqui é a seguinte, queridos, eu quero agora fazer um encorajamento a você. Não perca a chance de fazer parte de um PGM. Não perca a chance de descobrir o que é o partir do pão e viver esta comunhão maravilhosa. Por isso eu vou pedir para a produção projetar para nós um QR Code, tá? Você que não está em PGM, quero te encorajar. Pega o seu celular, agora aí, liga a câmera dele, aponta aqui para esse QR Code, vai aparecer aí um link, tá? Você clica nesse link que vai aparecer na tela da sua câmera, e aí você vai preencher ali, colocar o seu nome, seus dados. Sabe por quê? Porque nós pastores, equipe pastoral, a equipe da igreja, nós queremos entrar em contato com você e andar com você. Nós queremos que você possa conviver e desfrutar daquilo que nós já temos desfrutado e vivido. Então eu te encorajo agora, não perca tempo, faça isso, aponte para lá e preencha. E nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos conhecer você e caminhar com você à luz do Evangelho. O que acontece, queridos, é que a importância da mesa, ela está aí. A gratidão, Jesus levanta, agradece. O termo aqui é reconhecer os benefícios divinos. A gratidão, que um dia Jesus disse o mesmo, levantou os pães e os peixes, agradeceu, e o que houve? Multiplicação, porque gratidão multiplica. A gratidão multiplica. E um dia foi multiplicado os pães e peixes, e agora está sendo multiplicado os discípulos. Discípulos são multiplicados na mesa. A gente pode até ir para o seminário, cursar um bom seminário batista, como nós temos aqui em Campo Grande, até presencial, você pode estudar a semana inteira ali, se preparando. O líder de PGM pode vir fazer aqui o curso de liderança de PGM, mas sabe onde nós somos preparados, onde o nosso coração queima? Na comunhão, na mesa, junto com os irmãos. É ali que nascem os principais pregadores, os maiores discípulos, os maiores líderes, é na mesa. A mesa é o lugar onde Jesus foi reconhecido, onde toda a palavra que foi pregada fez sentido, foi no partir do pão. Por isso, queridos, a ausência da mesa nos isola e gera frieza. Eu olhando para cá, eu entendi que se eu me afasto da mesa, eu vou viver um profissionalismo gospel. Eu prego a palavra, eu estudo um pouco ali, tem os livros lá que me ajudam, mas eu vou me tornando frio, porque eu não sei da sua necessidade, eu preciso saber, eu preciso orar com você, eu preciso caminhar com você. Esse é o intuito do Evangelho da mesa, gerar comunhão, preocupação, amor, graça, compartilhamento. No versículo 32, perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho? E nos expunha as Escrituras? Os discípulos estão dizendo, olha, queimava em nossos corações. E o termo aqui dá sentido a iluminar algo para um propósito. Jesus fez acender nos corações deles uma candeia, uma chama, para que eles viessem a voltar para o propósito. Enquanto nós pastoreávamos a cidade de Bodoquena, logo que nós chegamos lá, André e eu, nós conhecemos um jovem, 22 anos, terceira geração da família que ajudou a fundar a igreja ali em Bodoquena. Ele tinha sido líder de PGM, ministro de louvor, usado por Deus por alguns anos, até que houve uma frustração e ele saiu dos caminhos. Foi para os vícios, foi para a bebida alcoólica, foi para o cigarro, destruindo o templo que o Espírito Santo tinha concedido a ele, vivendo as coisas que o mundo oferece. E aí eu, conversando com ele, convidei para o PGM da nossa casa.
E começamos a amar a vida desse jovem. E entendendo o que aconteceu com ele, orando com ele. 3 meses depois, diante de uma pregação, no final, naquela chamada, ele vem para frente e se reconcilia com Jesus. A igreja vibrou, parecia final de Copa do Mundo, porque ele era muito amado pela igreja, estava afastado há alguns anos. E aí esse jovem voltou, frequente nos PGMs, nos cultos, começou a cogitar de voltar para o louvor. E aí ele vindo de Bonito para Bodoquena, na estrada, capota o carro e veio a falecer. 24 anos. A mãe bate no nosso portão, a gente morava quase em frente ao hospital ali. Veio do hospital batendo no portão, pastor André, meu filho, meu Deus, eu não sei, parece que eu vou perder ele. Eu vi o estado e falei assim, meu Deus, tá. O que aconteceu foi que quando a ambulância saiu para um hospital de Campo Grande, ele veio a falecer, retornou e fomos cuidar desse jovem, da cerimônia fúnebre. A igreja ficou cheia o tempo todo em que foi a cerimônia, porque ele era muito querido. E foi bem no domingo. E nós louvamos e cantamos ao lado deste caixão. Celebramos a Deus, glorificando. A família chorando e glorificando a Deus. A mãe falou assim, eu tinha um sonho que o meu filho seria um missionário, mas não deu. O que aconteceu foi que a mãe compartilhou depois conosco que algumas pessoas que estavam afastadas do caminho chegavam do lado dela, assim, do lado do caixão, e falava para a mãezinha assim, ó, nós estamos voltando para os caminhos de Jesus, por causa do testemunho do seu filho. Esse jovem foi um missionário, mesmo depois da morte. É muito importante nós voltarmos para o propósito, porque nós não sabemos a hora. E esse jovem hoje desfruta da glória de Deus. A comunhão, queridos, é onde os olhos se abrem, os entendimentos se desnudam, é onde a palavra cai no coração, é o lugar onde toda a frustração é curada, é na mesa, e o propósito então volta a fazer sentido. Não saia da mesa. E eles retornam de Emaús para Jerusalém. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. É o que o texto diz. Esses 2 discípulos era de noite e oferecia perigo. Não é o que eles disseram a Jesus? Não tem perigo da noite quando nós vamos viver o propósito. Voltaram para Jerusalém, estar junto dos demais, dos 11 discípulos que estavam ali reunidos. A convergência aconteceu depois do partir do pão. E o próximo contexto depois do pão, depois da mesa, é o lugar que corresponde ao centro da vontade de Deus. Onde estariam todos no mesmo propósito e viria a receber o Espírito Santo no dia oportuno. Já pensou se eles afastam e não voltam? Mas eles voltaram e desfrutaram de tudo isso. Vocês conseguem perceber o ciclo que é uma vida com Deus, uma vida com Jesus? Os que se afastaram voltaram, na mesa, no pão, e depois eles vão estar reunidos com os que creem, aonde Pedro testemunha de Jesus, aonde eles testemunharam do que viram sobre Jesus. O lugar onde nós temos que estar é onde existem testemunhos que nos encorajam, e aí o Espírito Santo vem e eles saem para o propósito. E é isso que nós vivemos todos os domingos e nos nossos PGMs, a comunhão, o Espírito Santo nos encoraja e nós vamos porta fora viver o propósito que Deus nos chamou. O que houve foi uma convergência, um retorno para o lugar onde mais pessoas se reuniam para compartilhar do mesmo propósito. Viver em Cristo e os propósitos de Deus. O que houve em Jerusalém foi que Jesus apareceu ali e fez presente diante deles. Trouxe paz, encorajamento, direcionamento, e eles assustados com Jesus, pensando que fosse um fantasma, Jesus fala, ei, calma, não tem nada aí para a gente comer, não? Estou com fome. E Jesus pede a mesa novamente, para continuar vivendo os propósitos. A comunhão, o partir do pão. A convergência, queridos, é sair de Emaús, que é o centro da nossa vontade. Porque todas as vezes que nós afastamos do que Deus nos chamou, sempre é para viver a nossa vontade, os nossos propósitos. É ali a Emaús. A convergência é sair de Emaús, onde somos movidos pelas frustrações, movidos por dores, movidos por tristezas, e convergirmos para Jerusalém, o centro da vontade de Deus, onde nós somos movidos pelo Espírito Santo, movidos pela graça salvadora, onde nós vamos viver claramente os propósitos de Deus
para as nossas vidas. Por isso, nesta manhã, eu quero te encorajar a viver essa convergência. Fique de pé no seu lugar. Você pôde compreender aqui que Jesus não abandona aqueles que Ele chama. Ele não abandona. Ele seguiu esses 2 discípulos, andou com eles, partiu o pão com eles, abençoou a vida deles e os levou de volta para o propósito. Rapidamente, um jovem de 17 anos entrega sua vida para Jesus, no ano de 1999. Esse jovem vive 2 anos do primeiro amor. Ele se muda para uma outra cidade onde ele andava 11, não era 11, era 11 quilômetros. Ele andava 11 quilômetros do lugar onde ele trabalhava para chegar até a igreja mais próxima. Era um Aras onde esse jovem trabalhava. Aí depois ele voltava porque não dava tempo de pegar ônibus, ele voltava mais 11 quilômetros andando. Esse jovem andava 22 quilômetros para estar em um culto. Aconteceu que uma frustração, um afastamento levou ele a viver a Emaús. Esse jovem então vai viver os propósitos que ele achava que até era propósito de Deus, porque se confunde. Esse jovem então, 2 anos depois da sua conversão, um ambiente onde não havia discipulado, não havia mesa, ele se afasta dos caminhos e vive mais ou menos uns 9, 10 anos a sua Emaús. Ali na Emaús ele constitui família, ele vai ter seus filhos, ele vai se realizando profissionalmente, mas faltava algo, um vazio gigante, que era tentado suprir por meio de pecados. Se afunda em pecados. Afastado de Jerusalém, vivendo a sua Emaús. Um dia esse jovem entra novamente em uma igreja, 9 anos depois. Nessa igreja ele é recebido com amor. Nessa igreja ele ouve a pregação pura do Evangelho. Nessa igreja ele é abraçado e recebido em um PGM. Onde ele conhece pela primeira vez o partir do pão enquanto se canta e quando se louva. Ele não conhecia. E alguns anos depois, esse jovem sai da Emaús e vem para Jerusalém, aonde ele nunca deveria ter saído. Esse jovem tem a sua família convertida, sua esposa, seus 2 filhos batizados, ali naquele batistério. Esse jovem sou eu, queridos. Jesus foi me tirar lá da minha Emaús. Jesus sentou comigo na minha Emaús. Comeu pão comigo na minha Emaús, fora dos propósitos dele. E um dia ele me chamou de volta. O pastor Ronaldo Batista pregando aqui sobre a graça de Deus, eu entendia que existia perdão para mim. A mesa me mostrou que existia perdão para mim. Os PGMs mostraram que existia perdão para mim. Então Deus faz algo na minha vida, da minha família, que nós nem sabíamos onde Ele iria nos levar. Mas nós vivemos tudo isso, porque nós voltamos para o centro da vontade dEle. Nós voltamos para Jerusalém. Recebemos o Espírito Santo e saímos para fazer e viver os propósitos de Deus. Nesta manhã, Deus está te chamando para voltar a viver o que Ele tem para a sua vida. Feche seus olhos. Senhor, o Senhor é maravilhoso, bom, perfeito. Não dá nem vontade, Senhor, de sair da Tua presença. Dá vontade de continuar louvando, cantando, glorificando, Senhor. E é isso que acontece com corações quebrantados. Pai, em nome de Jesus, aqueles que hoje têm suas frustrações, vão entregar ao Senhor. Comece agora no seu lugar a orar, entregando a Deus tudo que tem trazido frustração, dor, aquilo que te entristeceu nos caminhos. Porque Jesus hoje está te chamando para viver a Jerusalém, para viver os propósitos, o centro da vontade dEle. Libere o perdão a quem foi usado, infelizmente, para te afastar. Libere o perdão, perdoa agora, verbalize isso, diga o nome, libere o perdão. Seja curado nesta manhã, em nome de Jesus. Seja restaurado nesta manhã, em nome de Jesus. Volte aos propósitos de Deus para a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor,
entregamos os nossos corações a Ti. E hoje, verbalizamos nesta oração, retornamos para a nossa Jerusalém. Retornamos nesta manhã para o centro da sua vontade. Cumpra em nós o seu desejo, que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. Em nome de Jesus, amém.